Olá, meu nome é Cristiane Vieira Helmi. Eu gostaria de iniciar essa apresentação agradecendo ao André Richtel pelo convite de participar do evento da AEF Sul e vou ministrar então a palestra intitulada Caracterização Química e Desenvolvimento de Novos Produtos de Erva Mate. Eu sou pesquisadora da Embrapa Florestas desde 2007 e a minha área de atuação é dentro do Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais Não Madeiráveis. Eu sou química industrial e fiz mestrado e doutorado em ciência de alimentos. A Embrapa Florestas fica situada no município de Colombo, no Paraná, e a nossa missão é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade florestal em benefício da sociedade brasileira. Nós temos uma página na internet da Embrapa e da Embrapa Florestas, e dentro da página tem um link sobre a erva mate, onde vocês encontram várias publicações, tudo que é feito de pesquisa sobre a espécie da erva mate. Como visão de futuro, nós sabemos que hoje a erva mate é consumida principalmente na forma de bebida por infusão. E essa infusão, então essa bebida gera um resíduo e que ainda tem um valor agregado muito grande. Então, durante todo o processamento da erva mate, né, desde a tosta, o processo, a moagem, tudo isso gera uma grande quantidade de resíduos e que nós podemos aproveitar no desenvolvimento de novos produtos. A erva mate é o segundo produto florestal extrativista mais produzido no Brasil, tem a maior produção, fica atrás apenas do açaí. Tem tido um crescente aumento nessa produção e hoje São Mateus do Sul, aqui no Paraná, produz cerca de 70 mil toneladas ano de erva mate. A erva mate, ela pode ser da forma nativa, pode ser cultivada comercialmente, pode ser também cultivada em casas de vegetação com controle de temperatura, umidade relativa, então é uma produção controlada de todos os fatores abióticos e bióticos, e também pode ser cultivada em sistemas agroflorestais, que nós chamamos de SAFs, com outras espécies. Tem sido cultivada principalmente com a araucária, que é outra espécie nativa do Brasil. A erva mate contém quase 200 compostos químicos identificados pela nossa equipe aqui na Embrapa Florestas. Esses compostos bioativos são benéficos à saúde humana e pertencem à classe principalmente dos flavonoides, como a quercetina, a rutina, ácido gálico, catequina, as metilxantinas, pelas quais são mais conhecidas, né, a cafeína, a teobromina e a teofilina, e os compostos fenólicos, principalmente em maior quantidade o ácido clorogênico e o ácido cafeico. E esses compostos, eles pertencem a várias classes e têm vários efeitos benéficos à saúde humana, principalmente na questão de prevenção de muitas doenças crônico-degenerativas e agem também em vários outros aspectos, como antioxidantes, cicatrizantes e também uma ação anti-inflamatória, além de outros tantos fatores que já foram descritos, estudados, né, e publicados por vários autores na literatura. A coleta da erva mate hoje ela é realizada aqui mesmo na Embrapa Florestas. Nós temos já um cultivo, né, onde todas as árvores são codificadas, então nós temos já a caracterização química dessas árvores realizada.
E nossa coleta, então, hoje, ela é feita aqui. Nós trazemos os galhos para o laboratório e depois esses galhos são desfolhados, né? Nós retiramos as folhas para podermos, então, trabalhar com essas folhas para a caracterização química e o desenvolvimento de novos produtos. O processo começa, então, com a secagem em micro-ondas. Nós colocamos folhas no prato do micro-ondas e deixamos por 6 minutos em intervalos de 1 minuto, abrindo o micro-ondas para retirar o ar saturado e assim sucessivamente durante 6 minutos, até que as folhas fiquem crocantes e bem secas. Após esse processo, nós passamos por um liquidificador de bancada, onde é obtida então a farinha da erva mate com uma coloração verde intensa e uma granulometria fina, para podermos então caracterizar este material. Este processo foi escolhido como o melhor para a secagem das folhas de erva mate devido à inibição das enzimas polifenol oxidases, que não deixam então a erva mate oxidar, né, pelo processo de secagem, e conseguimos então conservar essa coloração verde, o que não acontece em muitos processos de secagem devido à oxidação das folhas, e essas folhas então escurecem, tornando a erva mate marrom. Esse processo, depois de triturar as folhas de erva mate, nós fazemos vários processos de extração de compostos químicos. Esses processos podem ser com água, principalmente com água, que é um solvente que consegue extrair muitos compostos químicos que são solúveis em água, ou compostos orgânicos, solventes orgânicos que também extraem outros compostos solúveis, então, por exemplo, em etanol. A granulometria vai depender da aplicação. Nós podemos ter uma erva mate com uma granulometria maior, para que seja então consumida na forma de chimarrão, né? Nós podemos simplesmente secar em micro-ondas, amassar com a mão e temos uma erva mate para consumo na forma de chimarrão. Ou passar por peneiras, podem ser peneiras caseiras mesmo, para obter então a farinha da erva mate com essa granulometria mais fina, que serve também para a elaboração de vários produtos, como por exemplo de panificação, como bolos, pães e biscoitos. Os compostos ativos então foram caracterizados a partir de 58 genótipos e agrupados conforme o seu teor de compostos bioativos. Então, esses genótipos nos embasaram para que nós conhecêssemos melhor a composição química desses materiais genéticos frente aos teores de proteínas, compostos fenólicos, teobromina e cafeína. Esse estudo foi realizado nos anos de 2015, 16, 17 e 18. Então, foram 4 anos consecutivos onde nós pudemos observar que, por exemplo, a erva mate ela varia, né, de 0,0043 até um teor de 2,87. Isso quer dizer que muitos genótipos, pela metodologia, não foi detectado a presença de cafeína, ou muito pouca, o que pode fazer com que nós possamos classificar, então, árvores com quase nada de cafeína, ou podemos chamar de descafeinados. Já outras árvores com um teor bastante alto, né, de cafeína. Assim também para a teobromina, os polifenóis totais, nós temos um teor bastante alto em algumas árvores, quase 12%. Em comparação com a cafeína, isso quer dizer que, em porcentagem, nós temos 5 vezes mais compostos fenólicos do que cafeína.
e proteínas totais, o que é muito interessante quando nós falamos de um produto de origem animal, né, uma espécie nativa brasileira, ter uma quantidade de quase 20% de proteína na sua composição. Isso nos leva a pensar que a erva mate ela pode ser uma potencial fonte de proteína vegetal na alimentação humana. Pelas análises que nós fizemos, nós vimos que a erva mate tem vários aminoácidos importantes para a saúde humana, o que pode ser considerado uma proteína de boa qualidade. Aqui nós fizemos uma publicação onde nós classificamos então o que seria uma amostra com baixo teor de cafeína, que tenha menos do que 0,1%, baixo de 0,1 a 1%, médio de 1 a 1,6% e considerado uma amostra com alta cafeína acima de 1,6%. Isso porque a erva mate hoje ela é considerada pela legislação brasileira, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como uma bebida estimulante. Então, hoje nós sabemos que a erva mate ela se classifica dentro das bebidas estimulantes. E considerando que as pesquisas mostram que também tem alto teor de compostos fenólicos e alto teor de proteínas, também pode ser fonte, né? Pode ser um alimento funcional devido a esses compostos bioativos presentes na erva mate. Aqui um estudo que testou vários métodos de secagem da erva mate e quantificou então a composição nutricional e os compostos bioativos dessas amostras. Nós vemos que o melhor método de secagem por esse estudo, né, frente a outros métodos, como secagem em estufas a 40, 60, 80 graus, spray dryer, nos mostra que o micro-ondas é o melhor método de secagem frente aos outros métodos, quando nós comparamos, então, por métodos que quantificam e identificam esses compostos por cromatografia gasosa. E aqui também nós vemos que a composição nutricional dessas amostras de erva mate também foi melhor a secagem por micro-ondas, justamente por ser uma fonte de fibras alimentares e proteínas e contém uma considerável quantidade de lipídios. A atividade antimicrobiana de extratos de erva mate então foram testados e esse estudo demonstrou que os extratos de erva mate foram eficazes, né? Eles inibiram o crescimento de duas bactérias patogênicas para alimentos, a Escherichia coli e a Staphylococcus aureus. Então, todos os métodos fizeram com que esses extratos de erva mate eles inibissem o crescimento desses agentes microbianos. Isso quer dizer que nós podemos utilizar extratos de erva mate como conservantes e antioxidantes em alimentos, em substituição aos conservantes químicos, né? Os aditivos químicos que nós sabemos que são sintéticos, muitas vezes prejudiciais à saúde humana. Então, esses extratos de erva mate, eles podem agir frente à adição em alimentos e bebidas como um conservante natural. Outro estudo feito em parceria com a FURB, Universidade de Blumenau, foi uma embalagem comestível com extratos de erva mate, onde a mudança de pH mostrou que essa embalagem pode ser considerada inteligente devido à mudança desses valores de pH. Enquanto o alimento tem um pH alcalino, a cor se mantém verde. Já quando o alimento com alta atividade de água começa a fermentar, a deteriorar, esse pH diminui, se transformando em ácido e com isso alterando a cor da embalagem para marrom.
Isso é um indicativo que o alimento entrou em deterioração. Nós também temos analisado os subprodutos da indústria da erva mate, ou seja, aqueles resíduos que são descartados, né, que sobram durante o processamento da erva mate para chimarrão. Então são talos, galhos, palitos, aquele pó fino e também a borra da erva mate. Esse estudo classifica então todos os subprodutos da indústria da erva mate para chimarrão, não só como resíduos, mas matérias-primas para o desenvolvimento de novos alimentos com valor agregado. Um exemplo é a ração para peixes, feito em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde foi administrado ração para pescado jundiá com farinha de erva mate. Essa farinha de erva mate adicionada à ração, ela melhora a qualidade do peixe, né, do pescado, o sabor da carne do pescado então melhora e não é necessário então administrar nenhum tipo de antibiótico aos animais devido já à ação antioxidante que a erva mate é ingerida pelos animais. Então, isso também é outro fator bastante benéfico quando nós pensamos em aproveitamento de resíduos para a ração animal. Esse estudo avaliou 15 genótipos frente à composição e atividade antioxidante e mostrou aqui o que nós podemos classificar e também nos deu um parâmetro para que nós escolhêssemos quais genótipos trabalhar, e isso tudo aqui em Casa de Vegetação, na Embrapa Florestas, com um material disponível para os trabalhos. Um estudo que desenvolveu, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, esferas com extratos de erva mate encapsulados. Então, essas esferas feitas, elas protegem os compostos bioativos frente à digestibilidade humana. Então, nós fizemos esse teste de digestibilidade in vitro e verificamos que os compostos bioativos, os compostos fenólicos, eles só são absorvidos, né, no intestino. Nós temos várias enzimas que começam pela boca, então quando nós colocamos um alimento na boca, a ação das enzimas já começam a agir. E depois esse alimento cai no estômago, onde o pH é extremamente ácido, então vários compostos químicos, vários nutrientes já são degradados a nível de estômago e seguem para o intestino. Então, o encapsulamento desses extratos fez com que os compostos bioativos passassem intactos até o intestino, onde foram absorvidos, então eles foram totalmente assimilados. É uma forma de desenvolver produtos que mantenham, então, a atividade, né, os compostos bioativos sem degradação durante a digestão humana. Essas esferas elas podem ser adicionadas em bebidas como sucos, iogurtes e também em sorvetes, né? Então, a aplicação dessas esferas tem um alimento, um sorvete tipo smoothie, que é muito uma novidade hoje. Então, essas esferas podem ser adicionadas em vários tipos de alimentos e bebidas. As pesquisas em andamento que nós estamos realizando são nas etapas, né, de extração, separação e concentração desses compostos bioativos, ou seja, na quantificação desses compostos, nós queremos não só extrair, mas sim separar e concentrar para a purificação de certos compostos ativos de interesse. Então, nós estamos selecionando os clones de alta cafeína para ver essa extração de cafeína, né? Não só das folhas, como dos caules e dos subprodutos do processamento da erva mate. Outra pesquisa em andamento são partículas ultrafinas
a partir da erva mate, que tem propriedades de valorização e novas aplicações. Esse é um moinho coloidal, é um moinho de pedras, onde nós colocamos as folhas trituradas com água e passamos então por uma desfibrilação até a obtenção de um gel. E esse gel pode ser aplicado em vários produtos e bebidas também. Então nós queremos avaliar o poder antioxidante das amostras e determinar o seu perfil de compostos fenólicos e metilxantinas, avaliar as propriedades emulsificantes, assim como as gelificantes também, e avaliar o potencial desses materiais como aditivos em filmes biodegradáveis para conferir propriedades de barreira e também a cor. Então, esse gel adicionado a alimentos infantis dá essa coloração verde extremamente forte, que é muito atrativo para as crianças, em substituição aos corantes artificiais que são maléficos à saúde humana. As farinhas de erva mate, então, a caracterização desse genótipo EC20, né, é um exemplo de uma amostra de alta cafeína, né, com bastante proteína e compostos fenólicos aí com mais de 10%. Então foram desenvolvidos já vários produtos, como cookies, que são biscoitos com farinha de erva mate, e é um dos nossos referenciais então para o desenvolvimento de novos produtos. E como considerações finais, né, nós temos que os compostos bioativos, as metilxantinas e as proteínas são os compostos principais da erva mate. As propriedades fitoquímicas das folhas estão relacionadas à presença de metilxantinas, como cafeína, teobromina e teofilina, saponinas, flavonoides, aminoácidos, minerais, vitaminas e ácidos fenólicos. Aplicação como antioxidantes e corantes naturais na forma de extratos, géis ou farinhas em alimentos e bebidas na indústria alimentícia, tendem a agregar valor à erva mate e diversificar produtos. As características e a rica composição química têm um enorme potencial de inovação explorado para o desenvolvimento de novos produtos, aplicação tecnológica, alimentícia, farmacêutica e cosmética. Nós está aqui para ilustrar, nós temos vários produtos comerciais hoje, né, nas prateleiras dos supermercados, como a erva mate tradicional, blends para chás, cervejas e licores, vários refrescos, refrigerantes e bebidas do tipo smoothie e também pães e bolos, que é muito comum no sul do Brasil o consumo desses produtos utilizando farinha de erva mate para enriquecer a receita. E também na área de energéticos e suplementos, hoje já se encontra uma gama bem diversa no comércio. Esses suplementos, então, têm a questão de energia, né? São estimulantes, contêm grande quantidade de cafeína, assim como na área cosmética, nós temos shampoos, cremes, sabonetes, uma série de produtos comerciais hoje, linhas de marcas famosas, hoje já disponíveis para o consumidor, além de velas pela coloração verde, né? Velas artesanais. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção, me coloco à disposição, esse é meu e-mail, caso alguém tenha interesse, né? Nós estamos aqui na Embrapa à disposição. O meu muito obrigada.